Olá pessoal, vamos iniciar mais um assunto com vocês dentro aí da citogenética, sistema imunológico. Vamos dar algumas noções de imunidade, beleza? Vamos lá. Introdução. Imunologia é a parte da biologia que estuda o sistema imunológico, que tem como objetivo reconhecer e reagir contra antígenos, ou seja, moléculas estranhas. Bom, antígenos são substâncias que podem estimular a produção de um anticorpo específico, tá? Com um sistema chave-fechadura, beleza? Bom, e anticorpo é sempre uma proteína denominada imunoglobulina, tá? Então vocês estão vendo aqui um exemplo do antígeno, os vírus, tá? Então H1N1, o vírus aqui da imunodeficiência humana, o HIV, certo? Bom, vírus, bactérias, qualquer outro tipo de patógeno, vermes, tá? Protozoários, tá? Um órgão transplantado, certo? Uma córnea, por exemplo, são antígenos, tá? São substâncias estranhas, tá? Que vai estimular uma resposta específica, tá? Com a produção de anticorpo, beleza? Mecanismos de defesa não específicos. Primeira linha de defesa, a pele. Depois, mucosas, as vias respiratórias, secreto muco. Gástrica, no estômago, HCl. E no pH ácido também, no meio vaginal. Beleza? Segunda linha de defesa não específica, células. Neutrófilos e macrófilos, são células que vão fazer fagocitose. Então, nós chamamos de fagócitos. Eosinófilos vai fazer ataque a vermes, beleza? Macrófagos lançando pseudófilos para fagocitar uma bactéria, beleza? Então vocês estão vendo novamente imagem de um macrófago fagocitando bactérias, beleza? Vamos pôr uma animaçãozinha, olha lá. Então esse processo aí que vocês estão vendo, tá? Por pseudófilos, o macrófago fagocitando quem? As bactérias. Bom, neutrófilo, lembra também, vai fazer fagocitose, tá? Então vocês estão vendo aí que é uma célula que tem aí um núcleo trilobado, também é um tipo de glóbulo branco que também realiza a fagocitose, certo? Eosinófilo, relacionado aí a vermes, beleza? O núcleo bilobado, tá? Então lá, respostas inespecíficas e específicas. Começamos pelas inespecíficas. Primeiro estágio, pele, mucosa, secreções e o próprio peristaltismo. Segundo estágio, sistema fagocitário, barreira inflamatória e elevação da temperatura. Agora, a resposta específica. Você tem a resposta imune e a resposta celular, beleza? Começar pelas inespecíficas. Primeiro estágio, a pele e mucosa. Revestimento, muco, anticorpo, lisozima, beleza? Peristaltismo, movimento peristáltico, o fluxo é unidirecional, vai uma via única, beleza? Vamos lá. Segundo estágio, sistema fagocitário, os fagócitos, macrófagos e neutrófilos. Barreira inflamatória, histamina, que é um vasodilatador, tá? Vai aumentar então o calibre dos vasos e aumenta a permeabilidade e facilita a diapedese, tá? Que é a saída dos glóbulos brancos em direção ao tecido infectado, certo? Outra consequência é o aumento da temperatura, beleza? É claro, para aumentar a atividade das enzimas, beleza? Bom, vocês estão vendo aí uma imagem, um tecido lesado, certo? Vai liberar sinais químicos, por exemplo, histamina, prostaglandinas, beleza? Ocorre vasodilatação, aumento da permeabilidade do vaso e permite a diapedese, que é passar do glóbulo branco aqui em direção aqui ao tecido que foi lesionado, beleza? Vai estar cheio de bactérias aqui. Então eles vão tentar fazer o quê? Fagocitose, certo? Os neutrófilos passam aqui pelo capilar sanguíneo e para fagocitar essas bactérias aqui. Os neutrófilos fagocitam os micro-organismos e os tecidos e restos de células o quê? Mortas, beleza? Bom, você tem lá os lisossomos dentro dos neutrófilos, tá? O que é pulso? Nada mais é que uma guerra entre glóbulo branco e bactéria, os dois mortos, beleza? Vai ter depois o processo de cicatrização, certo? Quando tiver fibrina, tá? Do vaso que vai estar com hemorragia, pode acontecer.
Essas células são produzidas na medula óssea, beleza? Pirogênico endógeno ocorre lá no hipotálamo, que é o sensor da temperatura, beleza? Vamos lá. Resposta específica, você tem a resposta imune, beleza? Nessa resposta imune, você tem a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos, certo? Feita pelos linfócitos B. E a imunidade celular, feita pelas células do linfócito T, beleza? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, você tem as específicas. A imunidade humoral, certo? Humor líquido, certo? Anticorpos, linfócito B. E a imunidade celular, linfócito T. Vamos elucidar um pouquinho melhor o sistema imune. Então, você tem órgãos primários e órgãos secundários. Primários, a medula óssea, tá? Vai produzir dois tipos de linfócito, o T e o B. O linfócito T, ele tem que aparecer, ele depois de fabricado a medula óssea, tem que passar aqui pelo timo para passar para o processo de amadurecimento. Daí o nome, linfócito T. O B não precisa passar pelo timo. Ele recebe esse nome por causa das aves que têm a bursa de Fabrícios, tá? Nós não temos, mas quem controla o amadurecimento do B é o próprio linfócito T. Vamos lá. Timo, certo? Aqui que vai amadurecer esse órgão aqui vital, certo? Que fica aqui atrás do osso externo. Bom, órgãos secundários, gânglios linfáticos, certo? Você tem os linfonodos, adenoides, as tonsilas, baço, armazena monócitos e linfócitos, filtra o sangue, armazena em massas velhas e novas, beleza? Bom, células do sistema imune, macrófagos, fagocitam e expõem substâncias, tá vendo aqui o macrófago, beleza? Linfócito T, você tem o TCD4, que são células auxiliares e tem o papel de identificar, certo? E as CD8 são células matadoras, killer, natural killer, NK, tá? Matadores reconhece. Linfócito B, ele tem a função de produzir o quê? Anticorpos específicos que vai imobilizar o antígeno, ou seja, imunidade humoral e imunidade tecidual ou celular. Vamos lá. A imunidade humoral, realizada pelos anticorpos, tá? Produzidos por quem? Linfócito B. Então, você tem aqui as interleucinas, são indicadores que vão lá falar para o linfócito B, vão transformar em plasmócitos, vão ser responsáveis pela produção de anticorpos, certo? Vamos elucidar melhor isso aqui para vocês já já. A imunidade celular, certo? Os linfócitos T, matadores. Então, você tem aqui a perforina, certo? Substância que destrói a membrana do antígeno, tá? Então, é contra tecidos, beleza? Células cancerosas, por exemplo. Propriedades do sistema imunológico: especificidade, diversidade, memória e sensibilidade. Doenças autoimunes, não vamos falar mais um pouquinho aprofundado para vocês lá no final da aula. Lúpus, febre reumática, artrite, certo? Os macrófagos apresentam antígenos aqui nessas doenças autoimunes, beleza? Rejeição a transplantes, MHC, complexo maior de histocompatibilidade, contém proteína, beleza? Então, contra tecidos aí transplantados. Vamos lá. Anafilaxia, reações alérgicas, né, que pode ocasionar a morte, dependendo da pessoa. Então, alergias, mastose contém um anticorpo, a imunoglobulina G, certo? Mas o alergênico vai liberar uma grande quantidade do quê? De histamina. Lembra que a histamina é um vasodilatador, certo? Aumenta a permeabilidade lá dos vasos. Choque anafilático. Histamina provoca de forma instantânea a dilatação dos vasos periféricos, beleza? Para permitir a diapedese, lembra? Estresse, tristeza e depressão deprime o sistema imunológico, tá? Vamos lá. Mecanismos de defesa específicos, resposta imune, tá? Vamos lá, você tem a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos, certo? As famosas imunoglobulinas, são proteínas em forma de Y, que são lançadas no plasma, na parte líquida do sangue. Lembra que o linfócito T tem que passar no timo para amadurecer. E o linfócito B, quem controla? Ele é o T. Então, vamos lá. Primeiramente, entra um antígeno, macrófago, vai lá tentar fagocitar e manda um estímulo para o linfócito T, tá? O famoso T4 ou CD4, beleza? Esse linfócito T vai produzir interleucinas e interferon que vão ser reconhecidas pelo linfócito B. Ao chegar no linfócito B, certo? Você vai estimular a formação de plasmócitos e células B de memória, certo? Esses plasmócitos da célula B de memória
São células altamente específicas na produção do quê? De anticorpos, beleza? Imunidade humoral, tá? Então, vocês estão vendo aqui o anticorpo ligado a uma célula tumoral, ok? Então, repetindo, elucidando, você tem aqui essas bolinhas, os antígenos, o corpo estranho, certo? E aqui o linfócito, beleza? Ele está imaturo ainda, tá? Bom, aí você tem um núcleo, beleza? E aqui a célula vai ter o quê? Um complexo antígeno e anticorpo, certo? Vai ligar, vai reconhecer. E aí esse linfócito T, ele vai diferenciar em plasmócitos, que vão produzir uma grande quantidade de anticorpos circulantes lá no plasma, certo? E linfócito T de memória, beleza? É claro que essa multiplicação acelera muito rápido, tá? Bom, vamos lá. O que é uma imunoglobulina? Então, é um anticorpo, uma proteína específica de defesa, certo? Então, ela tem duas cadeias pesadas, longas, reparem, tá? E duas cadeias leves. E aqui na região, você vai ter uma região de ligação do antígeno, altamente específico. Para cada antígeno, você tem que criar o quê? Um anticorpo específico, beleza? Que é o sítio de ligação ali. Bom, aí vocês estão vendo um linfócito, certo? Essa célula branca aqui. E ao lado, as hemácias, as células vermelhas, beleza? Bom, imunidade celular, destruição de células com vírus ou tumorais, tá? De células com vírus, tá? Infectada célula, ou células cancerosas, tumorais. Linfócito T, T8. E o linfócito citotóxico natural killer, NK, tá? As duas células aí são responsáveis pela destruição, certo? De outras células, tá? De outros tecidos, tá? Imunidade o que então? Celular, tá? Bom, aí vocês estão vendo uma célula NK, natural killer, atacando uma célula tumoral, beleza? Aí vocês estão vendo um linfócito imaturo, depois um linfócito já maturo, certo? Bom, os neutrófilos também, células que vão fazer o que? Fagocitose, beleza? E as hemácias. Então lá, você tem uma imunidade celular e uma imunidade o que? Humoral, beleza? Então lá, você está exposto a um antígeno, beleza? E aí o macrófago vai lá, tenta fazer o quê? Fagocitose. Esse macrófago transforma-se em célula apresentadora do antígeno. Vai estimular o quê? O linfócito T, beleza? Esse linfócito T, ele vai estimular o linfócito B e o linfócito T citotóxico. O B vai fazer imunidade humoral e o T vai fazer imunidade celular. Então vamos lá. O linfócito B vai estimular a produção de linfócito B de memória e plasmócitos. Essas duas células vão produzir uma grande quantidade do quê? De anticorpos, que é defesa contra patógeno extracelular pela ação direta dos anticorpos, as imunoglobulinas, lembra, em forma de Y, certo? Pela facilidade à fagocitose, certo? Vamos lá, agora a imunidade celular. O linfócito T estimula que o linfócito T citotóxico, que pode transformar linfócito T de memória e linfócito T citotóxico ativo. Defesa contra patógenos intracelulares e células cancerosas. Vamos lá, tipos de imunização ativa, duradoura e lenta. Produção de anticorpos, células de memória. Uma imunização ativa natural, você está infectado por uma doença, certo? Peguei uma virose, por exemplo, tá? A artificial, vacina. Vocês vão pegar antígenos atenuados. Vamos elucidar mais um pouquinho sobre a vacina. Então, é uma imunização ativa a vacina, beleza? Passiva, ela é rápida e passageira. Inoculação de anticorpos prontos, ou seja, fabricado por um outro animal, por um outro ser, certo? Você tem a natural, certo? Pela placenta ou através da amamentação, certo? Já tem anticorpos fabricados pela mãe, aí no caso. E artificial, o soro contra a picada de animais ofídicos, tá? Cobra, aranhas, beleza? Então você vai pegar o próprio antígeno, que é o veneno da cobra, injetar no cavalo. O cavalo vai produzir anticorpos, vai fazer a sangria, vai tirar os anticorpos produzidos pelo cavalo e vai administrar no paciente que foi acidentado, beleza? Vamos lá. Então a vacina, lembra lá o Jenner? Observou que havia dois tipos de varíola, a varíola bovina, tipo brando, poucas pústulas, beleza? E a varíola humana, tipo maligna, muitas pústulas. E aí o que esse cara fez, o Jenner? Ele fez um macerado, tá? Uma mistura. Então ele é material de pústulas de vaca da varíola bovina maligna, certo? Vamos lá, injetou na pessoa e
pegou aqui o material de pústulas de pessoas com varíola, certo? Fez esse macerado, injetou na pessoa. Foi no próprio filho, por incrível que pareça, certo? E aí o ser humano não adquiria mais a varíola maligna, beleza? Então, veio da vaca, certo? Daí o nome da varíola vaccina, beleza? O vírus da varíola, beleza? Vamos lá. Então, o sistema imunológico, olha como que ele se comporta, beleza? Você tem aqui a quantidade de anticorpos e aqui o tempo, certo? E aqui eu vou dar a primeira vacina, a primeira dose, a primeira injeção. Eu tenho uma resposta primária, certo? Que aumenta a estimulação de anticorpos, beleza? Uma logo depois decaiu, tá? Pessoal, e aí não, a segunda injeção, beleza? O que vai acontecer? Vai ter uma resposta secundária. Nessa resposta secundária, ela é mais rápida e intensa. Por quê? Já envolve a ação de células de memória. Então, aumenta muito a quantidade de produção do quê? De anticorpos. Beleza? Então, esse gráfico é muito importante vocês entenderem, tá? Que sempre vai ter questionamento a respeito dele. Tá ok? Aí, imagens da varíola, certo? Doença infecto-contagiosa erradicada no mundo através da vacinação, certo? O vírus aí, ele leva à formação de pústulas de difícil cicatrização, certo? Quando não, matava, certo? Então, vocês estão vendo aqui a bexiga brava, né? Beleza? Vamos lá. Esse é o Jenner, tá? Para quem não conhece, Edward Jenner. Estudou vírus da varíola bovina para imunizar o homem contra a varíola humana, tá? É o nome vacina do gato, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer um quadrinho elucidativo de vacina e soro. Vacina é uma imunização ativa. Lembra? Você vai usar o próprio antígeno morto ou atenuado, certo? E vai injetar na pessoa, beleza? O soro é uma imunidade passiva. Você vai adquirir anticorpos já fabricados por um outro ser, beleza? A vacina é de longa duração, o soro é de curta duração. A vacina tem um tratamento preventivo e o soro é curativo, beleza? Então, a vacina é profilática, preventiva. Vamos lá. Produção de soro antiofídico. Você vai pegar os antígenos, que é o próprio veneno da cobra, vai injetar no sangue do cavalo, certo? E aí esse veneno vai estimular as células de defesa do cavalo a produzir o que? Anticorpos, certo? Aí eu vou fazer uma sangria nesse cavalo, vou separar a parte sólida da parte líquida por centrifugação e vou aqui na parte líquida, que é o soro fisiológico, certo? Vou pegar os anticorpos e administrar uma pessoa que foi acidentada pela cobra, beleza? Então você tem soro antilapídico, que é específico da coral, certo? Coral verdadeira, beleza? Soro antibotrópico, da jararaca, que mais causa acidente no Brasil, certo? Soro anticrotálico, da cascavel e antilaquésico, da surucucu. Repare que cada soro, cada cobra, você tem um soro específico, certo? É claro que tem um polivalente aí, tá? Também vai ser utilizado, mas assim, quando você não conhece o animal, nem os sintomas bem parecidos, beleza? Desordens do sistema imune, doenças autoimunes, o sistema imune ataca o próprio corpo, lúpus eritematoso, contra componentes das próprias células, especialmente o ácido nucleico, eliminado no processo natural de reposição de células da pele e de outros tecidos, certo? Então você está vendo aqui essas manchas aqui, tá na pele, também pode ter dificuldade na articulação, febre, um monte de outros sintomas, beleza? Artrite reumática, leva à inflamação das articulações e destruição das cartilagens e dos ossos e locais afetados, ok? Dos locais afetados. Alergias, lembra que a gente falou? Hipersensibilidade a certos antígenos alergênicos do meio ambiente. Pode ser pólen, poeira, esporos de fungos, substâncias químicas, perfume, tá? Certos alimentos, medicamentos, dentre outros. Então você tem a imunoglobulina E, mais o antígeno, por exemplo, vamos supor um pólen, a adesão à membrana do plasmática, né, do mastócito, liberação de histamina, dilatação do vaso sanguíneo, que vai causar, por exemplo, que sintomas? Olha lá, espirro, coriza, tá? Contração da musculatura lisa, dificuldade respiratória, vermelhidão, coceira, beleza? Reações alérgicas. Vamos para algumas questõezinhas aí. Se quisermos provocar uma imunização específica e duradoura em uma pessoa em relação a um determinado antígeno, qual dos dois procedimentos abaixo é mais adequado? A. Injeção do próprio antígeno no indivíduo a ser imunizado. Injeção de soro de um animal previamente inoculado com antígeno, como antígeno. Justifique essa resposta. Claro, óbvio, gente.
Alternativa A, certo? A injeção do antígeno por constituir vacinação, processo profilático e duradouro. A injeção do soro constitui soroterapia, processo terapêutico e transitório. Vamos lá. As duas curvas A e B do gráfico mostram a concentração de anticorpos produzidos por um camundongo durante 8 semanas, em resposta a 2 injeções de um determinado antígeno. Essas injeções foram realizadas em intervalo de 6 meses, tá? Então vamos lá. Identifique as curvas que correspondem à primeira e à segunda injeção dos antígenos. Lembra que a primeira injeção estimula a produção de anticorpos, beleza? Então seria aqui a curva B, mas logo cai. A curva A, a produção de anticorpos aumenta muito. Por quê? Já envolve células de memória, beleza? Então seria aqui a segunda dose, beleza? Quais são as características das curvas que permitem distinguir a curva correspondente à primeira injeção de antígenos daquela que representa a segunda injeção? Claro, relacionada à produção de anticorpos, porque as respostas a essas duas injeções de antígenos são diferentes, porque vai envolver células de memória. Então, vamos pegar a outra página aqui para responder A, B e C. Vamos lá. Então, curva B e A, respectivamente, lembra? Tá? A B, voltando lá só para você ver, a B aqui é a primeira dose, certo? E a segunda dose, porque aumentou a produção de anticorpos, que já envolve células de memória. A curva B indica a resposta imunológica primária, certo? Com as seguintes características: a produção inicial de anticorpos é menos intensa e mais demorada, declinando mais rapidamente. A curva A indica a resposta imunológica secundária, na qual a produção de anticorpos é imediata, mais intensa e, consequentemente, mais duradoura. E na pergunta C, certo? Lembra lá por que é aplicado isso aqui? A resposta secundária é mais eficiente. Por quê? Devido à ação de células de memória, certo? Específicas em relação ao antígeno aplicado. Então, aumenta a produção de anticorpos. Lá, FAMERP, Instituto Butantan desenvolveu uma parceria com outros institutos, a produção de vacina contra a dengue. Os vírus vacinais foram obtidos por deleção de segmentos gênicos virais. Tá? Tirei um pedacinho do DNA. A vacina tetravalente, composta por vírus geneticamente atenuados, deverá proteger contra 4 tipos de vírus da dengue, certo? Falou aí o Instituto Butantan. Espera-se que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contenha imunoglobulinas. O que é imunoglobulinas? Anticorpos. A vacina vai estimular a produção, tá? Beleza? Estimula os linfócitos a produzir 4 tipos diferentes de anticorpos após a aplicação. Impeça a sensibilização do sistema imunológico pelos vírus geneticamente atenuados? Não. Estimula o linfócito a produzir 4 tipos diferentes de antígenos após a aplicação. Certo? Pessoal, é a alternativa B. Repare que a D, certo? É bem parecida, certo? Vou comparar. A B, estimula os linfócitos a produzir 4 tipos diferentes de anticorpos após a aplicação. Olha a D. Estimula os linfócitos a produzir 4 tipos diferentes de antígenos. Tá? O antígeno é o próprio vírus. Ele vai estimular a produção do quê? De anticorpos. Belezura? E aí, atua integrando o DNA do vírus geneticamente, modificando o DNA dos linfócitos. Nada a ver. Beleza? Vamos lá. É questão do Enem, embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas. Aqui você está vendo a aplicação de um vírus ou bactérias, né? Uma vacina. E aqui o do soro. Beleza? Vamos lá. Os imunobiológicos 1 e 2 atuam de formas semelhantes nos humanos e equinos, pois confere imunidade passiva? Não, a imunidade passiva vai ser do soro apenas, tá? A vacina não, ela é ativa. Transfere células de defesa? Não, não tem transplante de células de defesa aqui não, certo? Suprime a resposta imunológica? Não, vai estimular a resposta imunológica. Estimula a produção de anticorpos? Quando você tem a vacina, vai estimular, e aqui o soro também vai estimular no cavalo, porque você vai jogar uma vacina no cavalo também, como se fosse, certo? Então, ambos estimulam a produção de anticorpos, alternativa D. Vamos lá, o gráfico abaixo demonstra a concentração de anticorpos produzidos por uma criança. A resposta à inoculação do antígeno em períodos de dias diferentes. Então, a primeira dose, estimulação de anticorpos aumenta e decai num período de tempo curto, certo? Vamos lá, aqui aumenta a produção de anticorpos pra caramba, que já envolve células de memória, beleza? Compare as duas respostas imunológicas, identifique dentre as opções a seguir qual delas representa o que acontece com os organismos da criança ao receber o antígeno 2 da inoculação. Aqui, gente, ó, o antígeno 2, tá? Aqui no gráfico.
beleza? Então lá, o tempo para a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos é menor. Não, certo? O tempo para a produção de anticorpos é menor, para a produção é menor, e a quantidade de anticorpos é maior do que a primeira inoculação, alternativa B. Beleza? Bom, gente, vamos lá. Continua os outros exercícios aí propostos.